Estamos entrevistando hoje a doutora promotora Patrícia Pimentel e os ouvintes estão aqui curiosíssimos com várias perguntas que estão fazendo através do telefone 35720760, mas o desembargador Damasceno tem aqui a preferência aqui entre os debatedores, que já estava com duas perguntas aqui alinhadas. Então eu vou fazer a primeira, doutora Patrícia. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que um adolescente em situação infracional, em conflito com a lei, ele, o delegado há de fazer um registro, apresentar ao promotor, e o promotor representa pela internação ou não, ou entrega ao responsável. No Rio de Janeiro, nos últimos plantões que eu fiz, os fins de semana, eu me deparei com uma situação ao contrário. Os delegados fazem o registro de ocorrência, mandam os garotos para internação, eles já são apresentados no dia subsequente ao promotor, já com uniforme e com o cabelo raspado, e aí é que o promotor faz a representação pela internação. Nós temos aí, neste caso, uma atuação contrária à lei, uma atuação marginal à lei, esses garotos estão sendo internados sem a prévia submissão disso ao Poder Judiciário. O que a senhora acha dessa atuação e o que o Ministério Público pode fazer para responsabilizar esses delegados que de alguma forma, tanto o delegado quanto a pessoa que dirige lá o Instituto Educacional, que na verdade é um prisional juvenil, estão cometendo crime, violando o direito de ir e vir desses garotos, quando os internam previamente ao requerimento e autorização judicial. Bem, eu desconheço essa prática, que a princípio que eu saiba, os promotores fazem plantão, como o judiciário faz plantão, os promotores estão 24 horas no plantão, seja o plantão diurno, seja o plantão noturno, e eu vi essa situação nos plantões que eu fiz, de fim de semana. Mas o adolescente não é levado ao promotor? Mas levado depois de ser previamente internado, ter o cabelo cortado, colocado o uniforme, inclusive os bens dele, a roupa dele fica lá, Num dos casos eu falei, não senhor, ele não volta lá não. Eu não estou internando, ele nunca deveria ter ido lá. O senhor vai lá buscar a roupa dele, ou então ele vai sair daqui com o seu uniforme. Isso, inclusive, a audiência de custódia que agora o Tribunal de Justiça do Rio está aplicando para os adultos, já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente há 25 anos. Realmente, o que a lei diz é que tem que ser apresentado ao Ministério Público imediatamente, antes mesmo de ser encaminhado para as instituições fechadas, mas a prática é que a DPCA primeiro encaminha para as instituições fechadas e depois apresenta ao Ministério Público. Eu estive agora no estado do Amapá, que é um estado pequeno, um estado de poucos recursos, e lá é completamente diferente. O menino já é apresentado pela polícia no mesmo momento da apreensão ao Ministério Público, que está acompanhado de um defensor, que aqui no Rio também não se faz acompanhar, do defensor, e aí sim se faz a audiência de custódia, que é a audiência de apresentação ao Ministério Público, que o Ministério Público representa ou não pela manutenção da sua internação. É essa a pergunta que o desembargador Damasceno está lançando, que é oportuno que nós façamos uma reflexão, até porque agora a coisa se inverte. O adulto tem essa audiência de custódia e o adolescente não. Adolescente que já deveria ter há 25 anos, porque tudo isso acontece, Damasceno, porque o Tribunal de Justiça do Rio e o governo do Rio não implantaram a central de atendimento, que está no Estatuto também, está lá no artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tinha que ter uma central de atendimento, não só com o Ministério Público e o Judiciário, mas também com a Defensoria, com assistência social, com o psicólogo, todos no mesmo instante, no mesmo momento, nessa audiência de apresentação. Quando eu era juiz, foi implantado até ali no Morro da Mangueira, onde era o Serim, onde era hoje um abrigo Ayrton Senna. Ali foi construído pelo governo federal para ser essa central de atendimento. Mas nem o juiz, nem o promotor, nem o defensor, ninguém quis ir para lá. Então acabou
não se cumprindo a lei, e até hoje na corte, né? a situação é essa. E eu me comprometo a trazer isso na pós-graduação da infância para ser discutido e a gente ver os mecanismos, o que a gente pode mudar. Então, se isso está acontecendo e o que nós podemos fazer para a gente conseguir implantar. Porque o que a doutora Bagandociro disse é a completa verdade. A doutora acha que um certo desaparecimento, uma certa difusão tênue da vitimologia, que é uma ciência, esse desaparecimento do interesse pela vitimologia está na ordem direta também do destrato com a coisa pública, com a função pública? A questão da vítima ela tem sido muito discutida no Sul. O Rio Grande do Sul acho que é um estado pioneiro. Tanto a PUC do Rio Grande do Sul, eles têm, existe um delegado no Rio Grande do Sul que ele tem um trabalho na internet. A conclusão do seu mestrado está na internet, qualquer um pode acessar. Que, salvo engano, é Edson, eu não estou me recordando aqui o nome completo dele, e é muito interessante o trabalho dele pensando na vítima. Existem vários trabalhos isolados pensando na vítima. Acho que a vítima cresceu muito agora na questão da lei da Maria da Penha. Então se tem um novo olhar sobre a vítima e assim, eu batalho a questão, eu trabalhei muitos anos na infância e tive muito contato com vítimas de abuso sexual. E na vara criminal eu vejo que existe algum gap porque não chega. Não tem chegar. A quantidade que eu pegava, eu trabalho na mesma área, em Madureira. A quantidade de crianças vítimas de abuso sexual ou suspeitas de abuso sexual era muito grande na área da infância. Quando chega na vara criminal, eu não sei se não faz um registro, eu não sei se esse mecanismo... Enfim, não chega na vara criminal. Alguma coisa acontece no meio do caminho. Alguma coisa acontece no meio do caminho. E aí, eu inclusive, eu gostaria de fazer um doutorado nessa área. É interessante a senhora está falando da vítima. Isso. Tem alguma coisa dos gabinetes que não se conectam com a realidade. Eu trabalhei em Nova Iguaçu e conheci lá um delegado. Aliás, hoje em dia o delegado, aproveitar para dar os parabéns para ele, que é o delegado Orlando Zacconi, né, que impediu aquela fraude no caso Amarildo, juntamente com a promotora de justiça Marisa. Né? Marisa Paiva. A Marisa Paiva, que eu não conheço, a pessoa que eu tenho a curiosidade de conhecer, eu poderia até chamá-la, Ciro, para vir aqui. Porque a pessoa de uma dignidade, eu acho que essa expressão do Ministério Público. E o Zacconi, né, 2000 e pouco, é uma vítima, né, de um crime de homicídio, né, é internada, não morre, é internada, quando recebe alta, vai à delegacia. E ele recepciona a vítima e começa a falar com ela. A mulher tremia, não conseguia falar, e ele deu tanta atenção. O que a senhora está? O que está acontecendo? A senhora conseguiu sobreviver, saiu, está bem? Ele falou assim, não, porque a pessoa que tentou me matar é aquele policial que está lá na recepção da delegacia, né? Ele ela correu outro segundo risco, né? Que se é um delegado mancomunado com aquele policial, ela teve sorte. Ela nasceu de novo. Pois encontrou um delegado, né? No dia do delegado, acho que ele merecia hoje todos os elogios. E aí ele pega essa vítima, sai com ela, vai ao fórum, procura um promotor. Ele faz o relato, pede a prisão cautelar, despacha com o juiz e eles já voltam, né, com o oficial de justiça para fazer a prisão do policial que estava em serviço na recepção da delegacia, né? Então é algo assim que a vítima recebe uma atenção que nem sempre porque muitas das vezes o que nós temos são os próprios órgãos públicos, né, agravando a situação da vítima, como neste caso, né, dessa mulher que sofreu a tentativa de homicídio. Mas eu queria aproveitar então para elogiar aqui do Rio de Janeiro 2 delegados, que é Marcelo, que foi da DECAV, e Cristiana, que está na DECAV. E a gente, que através deles, nós conseguimos então já avançar nessa questão da criança vítima, que no Souza Aguiar a gente tem esse polo que é a vítima do abuso sexual. Isso é importante até divulgar para os conselheiros tutelares, a gente fazer essa grande divulgação que eu estive essa semana com a delegada Cristiana e disse que está chegando pouco, que ela achou que está um pouco divulgado. Essa criança, ela chega lá no Souza Aguiar, ela tem uma sala especial para ela ser ouvida, lá mesmo tem o posto do IML, para ela não precisar se deslocar ao IML, lá mesmo ela faz o registro dessa ocorrência e não precisa ir mais à delegacia. Então, todos esses serviços de primeiro atendimento, ela recebe também atendimento pela pediatra, que também faz exame. Então, dentro desse hospital, ela está sendo tratada... Então, ouvinte, estamos diante de um fato
relevante, porque se nós temos críticas a fazer, e a fazemos, não nos furtamos a esse dever, também temos ações que nos estimulam, que nos animam. E como anima também a atuação da promotora Patrícia Pimentel, que vários ouvintes estão aqui, Patrícia. A Daniela Almeida, que é estudante de Direito e pretende ser promotora, ela quer saber o que é mais difícil, quais são as dificuldades que ela vai enfrentar como promotora. E a Mariângela do Leme, Mariângela de Almeida, obrigado Mariângela, obrigado Daniele pela sua participação, ela quer pergunta aqui, como é que é o dia a dia da promotora? É uma vida normal? Deixa eu encaixar então uma pergunta aqui. Tem ameaças? Como é que é? Do ouvinte Leonardo Soares Correia da Penha, Circular. Ele pergunta assim, é a diferença entre o promotor do Rio, o promotor de Minas, do Paraíba, ou é tudo uma coisa só? Todos são iguais nas carreiras? Essa pergunta dele é até interessante a nível nacional mesmo. Interessante. São várias perguntas. Né? De uma maneira geral, né, o promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado, seja no Rio, seja em Minas, as atribuições são as mesmas. Enfim, acho que os desafios são muito parecidos, porque em todos os estados a gente tem criminalidade elevada, a gente tem ainda batalhando aí pela efetivação dos direitos da criança, do adolescente, problemas na área de educação, problemas na área de saúde, enfim. Então, eu acho que a gente tem muita similaridade, né? Inclusive, a gente tem feito reuniões, inclusive entre os ministérios públicos. Estamos implantando agora uma escola nacional de Ministério Público. E recentemente foi eleita a diretora, que é uma promotora do estado do Maranhão, excelente promotora, Ana Tereza. E porque nós temos muitas semelhanças e muitos desafios. Realmente a questão, eu acho mais difícil na atuação como promotora de justiça, é essa promoção do bem, né? Eu acho que o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, é quase se fosse a mão de Deus, querendo ver o que está errado, querendo consertar o que está errado, querendo implantar os direitos, garantir os direitos humanos de todos, sejam eles... O mão de Deus vai virar Estado Islâmico, hein? Não, mas... Não, isso é verdade. Mas quem pensa no bem, né? Racional, legal, a Constituição... A Constituição, mas esse sentimento de bondade, né? Eu acho que Deus é citado na Constituição. A nossa Constituição fala em Deus, né? E a Constituição, ela tem valores tão bonitos, que é o respeito, né? O direito ao respeito, o direito a... Enfim, e a gente pensar na bondade, então que o Ministério Público está ali para efetivar e garantir o contraditório e a ampla defesa, que ninguém também pode ser condenado sem ampla defesa e contraditória. Então o Ministério Público está ali para verificar o que está errado, para apontar o que está errado, mas como nós vivemos no Estado Democrático de Direito, temos o Poder Judiciário então para dizer o direito, e todos vivemos... promovendo a democracia no país. E assim, o mais difícil, então, assim, como eu me sinto, né, como promotora de justiça, é a dificuldade de você, às vezes, desafiar interesses outros. E aí eu acho que realmente existe esse risco, né, as ameaças contra promotores quando estão incomodando determinadas pessoas, até com a questão econômica, ou grandes políticos, e assim... Doutora Patrícia, eu tenho um promotor de justiça, hoje é procurador de justiça, e por acaso ocupa atualmente o cargo de corregedor geral, né, corregedor do Ministério Público. É a pessoa da mais absoluta dignidade com quem eu trabalhei, foi promotor, né, quando eu fui juiz de Magé, Pedro Elias Hertal Sanglar. O Pedro ia sofrer, uma acusação daquela corja, né, política local de Magé, aliada com gente do Ministério Público e da magistratura, né? Um outro promotor que fazia parte do negócio me disse o seguinte: eles estavam bem brigados. Eu falei assim, eu arranjei lá da prefeitura uma moça para trabalhar aqui no Ministério Público, eu vou embora e essa moça vai acusá-lo de crime sexual. Né? Eu chamei, eu fiquei tão desesperado, eu chamei, falei, Pedro, não fica sozinho com mulher nenhuma aqui dentro do fórum, vem trabalhar aqui no meu gabinete, né? Porque eles estão armando para você, né? O Pedro deixou a comarca, começou a chorar e deixou a comarca, porque o jogo estava muito pesado. Eu andava com segurança, né? Quase surtado, né? E o Pedro preferiu deixar a comarca a sofrer essas coisas. E foi uma pessoa que desempenhou um papel, né, da mais absoluta grandiosidade. E veja o seguinte, no caso da ameaça do Pedro, não era uma ameaça de morte.
não era um dano físico. A honra. Né? Era um dano à sua honra. Que é muito Integridade, né? integridade. E a sua integridade, a integridade profissional, né? E o que é pior, né? Com membros das instituições, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, né? Deixa eu dizer com aqueles interesses que atingiu o promotor. Esse promotor, Sanglar, ele trabalhou comigo em Itaguaí. Foi antes de ir ele é uma pessoa, é um príncipe, é uma pessoa maravilhosa. Mas, ouvinte, o bom disso tudo, sabe o que é? Ele não é o único. Nós temos pessoas como o doutor Sanglar, como a doutora Patrícia, em maior quantidade do que se possa imaginar. E a poesia de hoje foi premonitória, porque é fazer do sonho a concretude da arte de garantir teu direito. A ouvinte Maria Célia, lá da Tijuca, ela perguntou e já foi respondida aqui quais as atribuições do promotor de justiça. A doutora Patrícia já respondeu suficientemente aí, mas muito obrigado pela pergunta, Maria Célia da Tijuca. Mas a professora Daniele Moura também quer saber, com relação aos adolescentes infratores, gostaria de saber que providências o Ministério Público tem tomado visando implantar efetivamente as medidas socioeducativas. Olha, eu sei que o Ministério Público tem feito reuniões extrajudiciais, já propôs diversas ações civis públicas e, enfim, é uma batalha. É uma batalha. Eu acho que essas batalhas são as mais difíceis na carreira do Ministério Público. É tentar efetivar essas questões humanitárias e necessárias para que o sistema funcione bem e que não são fáceis de serem implantados. Não são fáceis. Como é que é o apoio interno? Aliás, toda vez que eu vou te perguntar alguma coisa, o tempo está na hora do limite. Mas eu queria abordar a questão interna. Quando o juiz Nova Iguaçu tinha lá 3 promotores que fazem um trabalho muito bonito nas ações civis públicas, e eles no final saíram de lá dizendo por falta de apoio institucional. Né? Eles alegaram falta de apoio institucional e deixaram a comarca, foram para outros lugares. Eu queria que a senhora depois nos falasse disso. Não tem o princípio do promotor natural, mas vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida devolvo a palavra à promotora Patrícia Pimentel.